Agora nós estamos debaixo de uma nuvem de pontualidade aqui federal, aqui pontualidade britânica. Agora é pontualidade britânica. 7h30. E respeito ao nosso anfitrião aqui. Queremos começar essa célula, né? Primeiramente dizendo boa noite para vocês, né? E declarar que ele está muito feliz hoje, né? Porque tem um nosso brother aí que ficou um tempo aí recluso. Mas graças a Deus, né? Conseguiu vencer seus 8 meses e meio, né? E tá com a gente de novo aqui, que é o MacGyver, né? Então pra gente ter uma alegria, né? Saber que um irmão entre nós aí conseguiu vencer, né? Um desafio, né? E que serve de inspiração para todos nós. Depois nós vamos dar uma oportunidade aí para ele dar uma palhinha para nós, né? Amém? E o meu brother de sangue também está aqui hoje, né? Esse já é da casa. Só vim aqui falasse com uma galerinha. Sou visitante agora, Magali. Amém. Eu pedi para o irmão Carlos aí orar para nós. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Paizinho amado, Pai querido, te damos graças, Jesus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui, Senhor, que é para te receber com os braços abertos, Senhor, para te louvar, para te adorar, Senhor, porque tu és o único merecedor de honras e de glórias, Jesus. Obrigado, Senhor, pelo anfitrião, Senhor, obrigado por todos que estão conosco, Senhor, pelo teu servo, pelo irmão Magali, Senhor, que está liberto, livre, recuperado, restaurado, Senhor, pelo teu santo nome, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo tempo que aqui ficaremos e por ouvir a tua palavra e para te adorar e para te glorificar, Jesus. Assim nós te agradecemos. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém. Glórias a Jesus. Eu separei uma música aqui do Thales Roberto para a gente cantar. Esse domingo eu participei de um tempo ali de louvor com o pessoal uma turma que eu participei ano passado, da turma do Homens ao Máximo, né? Aí tava lá o Lê, né? O Lê e mais uma galera. A gente resolveu fazer uma carninha no domingo. O Lê foi também. Era o dia do aniversário da minha filha, eu disse, vou aí só para dar um abraço no pessoal. Aí cheguei lá, estava com 3 violão lá, fizeram uma roda e começou o louvor, né? Tocamos, o Lê gosta muito do Thales, né? Saiu bastante música do Thales. Aí eu resolvi pegar uma aqui, que é aquela música que diz que todo dia o pecado vem e me chama, né? Mas eu escolho Deus, né? Estava conversando com o MacGyver ali no caminho e ele estava contando para ele uma experiência, né? De um amigo meu que a gente levou para um encontro com Deus, um retiro que a gente faz, né? Todo mundo aqui já sabe, né? E ele foi completamente liberto, transformado pelo encontro. Inclusive ele é daqui da cidade de Canelinha. Só que na mesma semana que ele voltou do encontro, o camarada roubou 1 quilo de cocaína e foi na porta da casa dele oferecer, né? De graça, né? E infelizmente ele caiu de novo, né? Então como que Satanás ele é insistente, né? E aí o MacGyver estava falando que ele aprendeu a dizer não, né? Então a gente precisa aprender a dizer não, né? Não para as oferendas do inimigo, né? E a letra dessa música ela fala exatamente isso, amém? Amém. Senhor, eu nasci para te chamar de Deus, eu nasci para te chamar de Pai, de andar do seu lado, Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu, eu sou abençoado, se vivo obediente, mas todo dia o pecado vem, me chama, todo dia as propostas vêm, me chama, todo dia vem as tentações, me chama, todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia.
minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor, eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo escolhido seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Deus. A música ela me fez lembrar, né, daquela frase que Deus deu para Abraão, né? Anda na minha presença e ser perfeito, né? A letra da música fala sobre esse chamado, né, para andar lado a lado com o Senhor, né? E não tem como andar lado a lado com Ele, né? Sem decidir não viver uma vida de perfeição, né? Mas viver uma vida de separação, né? Separação do pecado. Eu imagino que quando Deus disse para Abraão, né, ser perfeito, Deus estava dizendo, olha, para andar comigo o meu padrão é alto, a régua é alta. Então se esforça, né? Se esforça para procurar fazer o que é certo, né? Claro que Deus começou uma boa obra na nossa vida, Ele vai terminar, mas quando Deus falou isso para Abraão, com certeza Ele estava dizendo, olha, procura fazer o que é certo, né? Procura andar de acordo com o Deus que você serve. Amém? Glórias a Jesus. Aleluia. Amém, então. Nós queremos hoje ouvir, né? Ouvir o testemunho aí, o primeiro testemunho, porque ele daqui a alguns dias ele tem que voltar novamente lá no Desafio Jovem, porque ele agora funciona assim a regra, né? São 8 meses e meio e depois ele tem 15 dias para poder socializar, voltar para a família, apresentar um bom testemunho, e aí então eles voltam lá para compartilhar o testemunho. Não, tá tudo certo, sociabilizei, já arrumei emprego, aí recebe o certificado e aí é a alta definitiva, né? Mas eu vou deixar ele falar aí então. Com todos, com vocês, MacGyver. Boa noite, irmãos. Quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui novamente, né? É a oportunidade que Deus me deu por estar aqui novamente com meu pai, assim de coração. Considero ele muito. Pai na fé. Pai na fé, ele é indianária. Considero os dois, gosto muito deles, amo. Não gosto, eu amo eles, como se fossem meus pais, minha mãe. E eu tenho só que agradecer, pessoal. Não foi fácil. 8 meses e meio lá dentro, lá com qualquer tipo de... São 40 pessoas lá, 40 pessoas acolhidas lá. E cada um tem um tipo de gênero, tá? Cada um tem um tipo de gênero, um tipo de... Cada um entrou lá dentro com um objetivo. Não, só a vitória, né? Mas com um problema crônico. Cada um tem um problema diferente, né? Um problema diferente. Droga, bebida, álcool, mulher também.
Mas o meu problema era, sinceramente, era droga, né? Droga. Consegui lutar, graças a Deus consegui vencer. E agora, como eu falei com o pastor Cristian agora do carro, assim, a minha luta vai ser mais constante agora, porque o meu pai passou por uma cirurgia do câncer agora, a semana passada. Ela tirou 40% do rim e mais a metade do pedaço do fígado tirou. Daí nós temos um comérciozinho, né, agropecuária, e como eu falei pro pastor Cristian, eu estou passando por uma, como dizer assim, a luta continua mais aqui fora agora. A luta continua mais aqui fora agora, com bebida, cigarro e um ponto de droga do lado de casa. Lá de casa, só no murinho, se eu quiser, né? Só subiar. Graças a Deus sabe todas as coisas, eu estou passando por essa vitória mais uma vez, estou passando mais uma vitória. E só quero agradecer, né, pessoal, continuar minha luta aqui fora, em nome de Jesus, reconquistar o que eu perdi, né, que é o amor de familiar, né, que alguns familiares ainda não consegui ter comunicação com eles ainda, né, tenho assim, ex-esposa, minhas filhas, meu filho também, entendeu? Que eu tenho um filho perdido por aí também, né, que em nome de Jesus eu vou correr atrás, né, agora, ainda não, né, que eu não estou bem estabilizado financeiramente agora, né, que essa parte agora que eu vou lutar depois, vou lutar mais ainda disso aí, a parte, vou correr atrás disso aí depois que o meu pai estiver bem. Eu agora estou ajudando ele, que não pode se levantar, precisa de ajuda para tudo, né? Entendeu? Eu estou ajudando ele agora por enquanto, mas depois que eu estiver bem estabilizado, eu quero correr atrás da parte familiar, entendeu? Familiar, mas graças a Deus, em nome de Jesus, eu estou curado. E lá tu tá trabalhando em cigarro e bebida? Sim, o pai, começa do pai. Achei que era só... Não, tem coisa de pesca, ração de cachorro, mas ele tem bebida, cigarro e o ponto de droga que é o lado de casa, entendeu? Daí o capeta já botou bem no meio do... Não, tô bem no meio, mas vou passar, tô passando. Eu falei pro pastor Cristian que eu fiquei o dia todo hoje sentado, peguei o celular da mãe emprestado, botei no ladinho da mesinha lá, escutando um louvorzinho, conversando com Deus. E quando eu ver, era 1h30 eu abri a loja, descansei meio-dia, né? 1h30 abri a loja, sentei lá na frente, comecei a escutar um louvor lá, quando eu vi... Pastor, vendi coisas, cigarro, bebidas, fiz com encomenda de bebida, demais, cigarro, só coisa ruim, né? Só coisa ruim, nada de presta, né? Onde é que é isso, né? Ah, não, no caminhão de dentro. No caminhão de dentro. Não, o pai estava no preparo ali. Daí, na casa mesmo, na frente? Na casa, na pecinha. Daí, escutando assim, o louvorzinho, conversando com Deus, assim, particularmente, né? E quando eu vi, era 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, já estava na hora de fechar já. Em nome de Jesus vai ser sempre assim. Na presença dele, a vida vai passar, meus dias vão passar assim, voando. Em nome de Jesus. E o que teu pai diz pra ti? Ele disse assim, continua lutando, batalha para reconquistar tuas coisas, tudo novo. Ele falou que não quer que eu passe por aquilo de novo, não quer, não vou passar. Não aceita. Não O pai dele é uma pessoa muito correta, eu conversei com ele. Não aceito. Tá feliz Nem hoje ali, eu não tenho celular. É, não tenho celular. Aí hoje entrou em contato com a minha mãe, um gurizão, um ex-acolhido lá do desafio, que passou pelo tratamento, passou 9 meses também. E ele me ofereceu um celular velho lá. E o pai disse, não. Eu recebi mensagem no telefone da mãe, fui lá no quarto, ó pai, falou que ia me dar um celular novo, né? Um celular, eu falei assim, ó pai, tem uma mensagem de um amigo meu aqui, ó. Ele tem um celular para negociar. Não, eu nem quero ver. A tua vida, tu tá com uma vida nova agora. Tá com uma vida nova, uma vida estabilizada, tu vai ter tudo novo na tua vida. Tu não vai ter nada velho, nada usado, nada que passou de mão, que passou pelas outras mãos, tu vai precisar. Vai ter tudo teu. Até porque tu não sabe de onde que veio também, né, Magalhães? E ele falou uma coisa. O cara tem que cuidar? Uma coisa que o pai falou sério ali, que tem energia negativa ali das coisas, entendeu? Tu não sabe Dá pra orar e repreender, dá pra mas sim. existe isso. Entendeu? Daí o pai tá sério. Eu fiquei na hora, não vou mentir, não vou mentir porque eu não gosto, não minto mais, entendeu? Mas eu fiquei bem chateado na hora que ele falou isso aí. Eu fiquei bem chateado. Mas vai ser tudo novo. Mas depois eu pensei comigo, é pro meu bem. É uma coisa que durante muito tempo a igreja estava meio que, como é que eu vou explicar? Sem o entendimento, né, do significado da palavra paz, né? Jesus ele sempre dizia, a minha paz vos dou, né? E muita gente não sabia que essa palavra no original é a palavra shalom, né? E shalom significa tudo inteiro, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, né? Então é o que Jesus promete, né? Uma vida com abundância, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então tá ligado com isso que tu tá falando, né? Nada que seja quebrado, sujo, pela meia boca, né? Até, diga-se de passagem, não deveria dar um presente às vezes. Uma coisa, minha filha foi criada, meu filho, meus 2 filhos foram criados com roupa usada. A gente ganhou muita roupa usada.
Agora uma coisa é ganhar uma roupa usada que tá novinha, tá inteira, né? Agora tem gente que dá roupa rasgada, tênis furado, isso não se dá de presente, né? Você vai dar um tênis usado, tudo bem, mas não um tênis furado, rasgado, né? Mesma coisa a roupa, né? Uma roupa rasgada, então não dá, né? Agora, pelo fato de ser usado, não tem problema, né? Imagina se eu ganhasse um carro usado, é um carro, né? Agora não pode, é uma coisa meia boca, né? Então, Deus realmente tem o melhor pra gente. Amém? Tem uma palavrinha com um versículo bíblico que eu levei desde o começo do desafio jovem lá, que eu desde o primeiro dia que eu entrei lá, até agora no final, João 16:33. Eu vos digo isso, para que me tenha paz, no mundo terás aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Assim como Jesus venceu, eu também venci. Aleluia, glórias a Deus. Amém. Tua alegria é a nossa alegria também, né? Saber que é possível, né? Jesus, ele venceu, né? Tu acabou de citar a palavra de Jesus, ele venceu para mostrar que nós também podemos vencer, né? Jesus, ele estava aqui em carne e osso, né? Ele se fez homem, né? E para mostrar que, como homem, ele venceu. Ele não venceu como Deus, né? Ele venceu como homem. E, embora que ele tinha poderes que ele poderia usar, mas ele abriu mão para poder realmente viver como homem e mostrar que é possível vencer o pecado, vencer as tentações e os planos do inferno, né? Então, glórias a Deus por essa etapa vencida. Amém? Se tiver mais alguém que queira compartilhar um testemunho, compartilhar uma experiência, uma palavra que Deus te deu, né? Então, essa é a hora. Ou algo que Deus está falando, né? Eu vou falar a respeito da minha esposa. Ela tem problema, assim, ultimamente, de insônias. Né? O que ela faz? Ela ouve louvor, ela ou assiste a ministração, ou ela ora e fala com Deus. Senhor, o que é que tu queres comigo? Senhor, eu quero descansar, né? Precisa descansar. E na sexta-feira de manhã cedo ela levantou. Isso foi antes, o Carlos ora para mim que não estou bem, isso. Cuidamos nós dois, comecei a repreender, a orar. Ela acalmou mas eu ronco muito, né? Acho que ninguém ouve o seu próprio ronco, né? Porque ela reclama. Só se tu acordar. Às vezes acorda com o meu próprio ronco, né? Aí eu fico quietinho, assim, para não incomodar ela, mas, cara, tá dormindo na outra cama, tá roncando muito, lá fui eu. E de manhã ela foi lá no quarto, Carlos, eu preciso ir pro hospital, tem que ir pro hospital. A gente foi lá em Nova Trento, em Brusque, lá no Zambuja. É assim, ó. O Zambuja evoluiu muito. Muito, de primeiro, cara, de primeiro atendimento. Hospital, nota 10. Tinha bastante gente, eu não sei se deram preferência para ela, ela entrou, já fizeram aquele eco, né, que é do coração. Eletrocardiograma. E aí fizeram também um raio-x do pulmão, ou do corpo, né? Deram injeção nela, muito dolorida. O médico foi olhar, né, passar para ela. Aí eu estava junto, e orando, né, Senhor, que não tenha nada nesse eletro. Não tem nada, Jesus. Porque indicava que seria um infarto, né? Muita dores. Glória a Deus, médico assim, não dona Zenaide, tudo é um cansaço. A senhora tem trabalhado bastante, que ela trabalha bastante em casa. Todo dia esposo em casa. Né? Glória a Deus, a gente vai embora, ela está legal, está muito bem. Bom. Livre de qualquer problema. E ela hoje também ela está com a visão meio embaralhada, ela não enxerga com uma visão que houve um acidente. E fomos lá, no óculos, eu fiz um óculos aí já faz uns 4 anos, foi quase R$4.000. Né? A irmã dela fez um óculos aí faz um mês mais ou menos, gastou quase R$6.000. Acho um absurdo de caro. Nossa. Fora lá a consulta. Né? Aí ela entrou lá e ele examinou, dona Zenaide, só tem alguma coisinha na sua visão que precisa ser cuidado, com mais carinho, esse olho que ela enxerga bem, né? Aí mandou comprar um novo colírio, porque esse colírio que ela estava usando não estava sendo útil, não estava sendo bom. E, glória a Deus, nada de óculos.
é bom. Nada de óculos, né? São coisas assim que a gente fica apreensivo, porque tudo é gasto, Tudo é gasto. tudo é muito caro. E é um tempo que a gente E não tempo pode difícil, pensar assim, vai ter que fazer mais uma coisa extra. É. Mas glória a Jesus, porque Ele é o médico dos médicos. Amém. Aleluia. Glórias a Deus. Vamos aplaudir Jesus também. E a semana passada era para ter feito um pedido, acabei esquecendo, porque tem umas coisas de um amigo meu que mora lá em Manaus. Eu estiveram aqui em casa, conheci eles assim por acaso, sabe? Ele trabalha na mesma área que eu trabalho. Encontrei um cartãozinho dele no frigorífico, liguei, falei com ele. Ele disse, tem um filho que mora em Tueronópolis, o dia que for aí, vamos se encontrar. Vamos. Eles estiveram faz uns 2 anos, estiveram lá em casa, a gente fez na época do inverno, tainha, grelhada, aquelas coisas lá para agradar, né? Uma pessoa que eles também são cristãos. Então eu saí para trabalhar a semana retrasada e ela disse, vou junto. Posso ir junto? Pode, vamos junto. Aí ele foi, trabalhou, se hospedaram no hotel longe da cidade, lá onde eles moram, lá em Manaus, eu não sei como é que é a distância de cidade e de estado. Estado não, estado é lá. E ela, de madrugada, ali deu a impressão que ela estava tendo um pesadelo. E ele mexeu nela, ela parou, ela não abriu o olho, ela falando, não falou mais nada. Ele pediu socorro, deu um infarto na mulher. Como é que é na cabeça? Derrame. Derrame. Derrame cerebral. Correram para os médicos, melhor médico, fizeram a cirurgia, mas ela não voltou a si ainda. Então eu tenho orado por ela, a irmã Cláudia. Era para pedir uma oração por ela. Se os irmãos lembrarem, né? A irmã lá que o Senhor sabe, né? Jesus sabe quem é, né? Onde ela está. Para que ela venha se recuperar, né? Não sei como é que é esse sintoma, se é grave, se tem volta, se não. Lembra quando a gente estiver encerrando, que a gente vai estar orando conforme a palavra que Deus vai comunicar, e a gente já está orando por ela. Amém? Quero colocar também o Vaguinho, né? Que o Vaguinho, um amigo nosso, ele estava com câncer no estômago, aparentemente melhorou, mas agora Ninguém vai falar dele. agora atacou a barriga, né? Então parece que ele está no hospital de novo, né? Ele estava com a fé que está tudo certo, que está curado. Mas deu uma piorada. Esse é o intestino, né? Não sei dizer, mas é uma coisa bem complicada. Temos que orar, né? Orar por ele. Vaguinho. É o Wagner, amigo meu de infância. Vou colocar ele nas orações também. Amém? Alguém mais quer contar algum testemunho? Falar mais alguma coisa? Conta para nós uma coisinha. Tudo de boa. Tá bom. Só na luta? Só vim para ouvir. Só pra ouvir. 2 ouvidos e uma boca. Amém, glória a Deus. Tem dia, eu também participo de um grupo de oração ali todo dia, 6 da manhã. Tem dia que a gente também quer só ouvir também. Embora que eu sou bem metido, estou sempre participando. Mas vamos lá então, amados. Eu vou ficar de pé. Vou convidar vocês a abrir a Bíblia em Gênesis 39. Hoje Deus colocou no meu coração para a gente falar um pouquinho sobre José, que é um personagem bíblico muito conhecido. Mas a gente vai estar falando de uma característica de José, que eu diria que, sem dúvida, por causa dessa característica, ele chegou onde ele chegou, ele se tornou quem ele se tornou, né? Governador de todo o Egito, né? Então, Gênesis capítulo 39, você vai ler do 1 até o 12. Tá bom? Tem Bíblia que tem até o título, né? José na casa de Potifar. José foi levado, todo mundo achou aí? O pessoal tá bom de gatilho aí, hein? José foi levado ao Egito. Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor estava com José, e ele tornou-se próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo o seu senhor que Deus era com ele,
e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Qual a versão que tu lendo, Cristian? A minha é Arque, é o meio da Revista e Corrigida. A Bíblia antiga que eu tenho, que é a minha Bíblia do pregador, né? Que eu não gosto de ler em outra. a Almeida Bíblia- corrigida, né? Almeida Revista e Corrigida, é Arque. Eu botei. Eu não gosto de ler uma coisa quando está outra versão. Outra Vai, versão. desculpa. Não, tranquilo. Vendo o Senhor que Deus era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, achou José graça aos olhos dele e o servia. Ele o pôs por mordomo de sua casa e entregou nas suas mãos tudo o que tinha. Desde que o pôs por mordomo de sua casa e de tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto na casa como no campo. Assim Potifar deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de modo que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. Ora, José era formoso de porte e de semblante. Traduzindo, o cara era um modelo. Depois destas coisas, ou seja, era bonitão. Depois dessas coisas, a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Meu Deus, que proposta, não? Sai, capeta. Mas ele recusou e disse à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que se passa na casa, e entregou nas minhas mãos tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, posso cometer este tão grande mal? Olha só que José chamou de deitar com a patroa, ele chamou isso de tão grande mal. E pecar contra Deus. E pecar contra Deus. Não era nem contra o patrão, né? Embora ela instasse com José dia após dia, meu Deus, tá ficando pior a coisa aqui. Dia após dia, ele, porém, não lhe dava ouvidos para se deitar com ela ou estar com ela. Certo dia, ele entrou na casa para atender aos seus deveres e ninguém dos da casa se encontrava presente. Ela o pegou pela capa, dizendo: deita-te comigo. Mas ele deixou a sua capa nas mãos dela e fugiu, escapando para fora. Amém? Amém. Até aqui, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te dar graças, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou no nosso coração. E queremos declarar mais uma vez a nossa dependência do Senhor e te pedir que o Teu Espírito Santo mais uma vez possa nos conduzir, nos inspirar para comunicar com os Teus filhos que aqui estão, Pai, aqueles que vão ouvir também através dessa gravação, o que o Senhor tem preparado, planejado para nós nessa noite. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Estava falando para o MacGyver, né, que hoje à tarde eu tirei a tarde para fazer uma limpeza no pátio, né? O capim estava crescendo muito lá e eu resolvi tirar na mão, né? Arrancar pela raiz, como costuma dizer, né? E aí a gente bota um louvorzinho, né? Bota um louvorzinho e aproveita aquele tempo ali para orar, para conversar com Deus. E Deus colocou no meu coração esse sentimento, esse desejo de falar sobre José nessa noite, né? Mas eu quero ser específico, né? Porque para pregar sobre José a gente poderia falar sobre muita coisa, né? Mas hoje eu quero ser específico, eu quero falar sobre a lealdade de José, né? A fidelidade de José. José, como eu estava falando agora há pouco, ele se tornou quem ele se tornou, né? O número 2 do Egito. A palavra de Deus diz que depois de Faraó não tinha ninguém que tivesse mais poder além de José, né? Depois de Faraó, que era a autoridade máxima no Egito, vinha José. E José, ele chegou onde ele chegou. Lá na frente, né, se a gente for acompanhar a história, ele é preso na cadeia porque se recusou a deitar com esta mulher, que era a esposa do patrão. E
a Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor, quando ele chega em casa, aquela mulher ela pega a capa da roupa dele, né, uma parte da roupa dele, para incriminá-lo, e o seu Senhor acaba acreditando na esposa, e por causa disso ele lança José na cadeia. José fica um bom tempo ali na cadeia. Na cadeia ele revela os sonhos de duas pessoas, um copeiro e um padeiro, né? Um deles tem o cargo restituído, o outro é decapitado, e depois de um tempo o faraó tem alguns sonhos que ninguém era capaz de interpretar, e aí então o copeiro então se lembra, né, depois de muito tempo, se lembra que tinha uma pessoa na cadeia que era capaz de interpretar sonhos, e esse homem era José. Então o faraó manda chamar José. A Bíblia diz que ele faz a barba, ele se prepara, ele se arruma, né? Ele vem numa nova versão e ele se apresenta diante de faraó. E a Bíblia então diz que ele, na humildade dele, ele fala para o faraó que ele não tinha a capacidade de interpretar sonho, mas que o Deus Todo-Poderoso a qual ele servia era capaz de dar para ele a interpretação do sonho. Em nenhum momento ele chamou glória para si, né? E aí então ele dá a interpretação dos 7 anos de vaca magra, 7 anos de vaca gorda, 7 espigas magras, 7 espigas gordas, né? Espigas magras que engoliam as gordas. E ali ele fala sobre que ele diz que tudo era o mesmo significado. Haveriam 7 anos de fartura no Egito, mas depois na sequência haveriam 7 anos de escassez, e que Faraó deveria se preparar para esse tempo de escassez que viria. E aí Faraó então chega à conclusão que ele não tinha ninguém no Egito que pudesse ter tanta sabedoria, alguém que tinha o Espírito do próprio Deus, que pudesse então administrar o Egito nesse período de vaca gorda, porque quando chegasse o período da vaca magra, se eles não tivessem preparado para a fome, para a escassez que viria, certamente eles iam padecer, né? E aí, então, Faraó faz a proposta para o próprio José. José aceita. Quando José aceita, a Bíblia vai dizer em Gênesis 41, versículo 45, que o Faraó deu para ele uma nova identidade, né? Ele passou a se chamar Zafenat Panea, né? Que em hebraico significa o Salvador do mundo. Mas o Faraó ali sabia que era o mesmo José? Que ele tinha botado na cadeia? Não, porque não foi o Faraó que botou ele na cadeia. Quem botou ele na cadeia foi o Potifar, né? Ah, foi Potifar. Que era um oficial de Faraó. O Faraó não conhecia José. Ah, entendi. Achei que era o... Não. O Faraó era o líder máximo. O Potifar era apenas um líder um líder abaixo, né? Tá. Um oficial, né? E aqui então ele passa a se chamar Zafenat Panea, né? Que tem uma outra tradução para esse nome, que significa administrador de causas impossíveis. Ele foi chamado para administrar o impossível, né? Mas a verdade é que ele se tornou autoridade máxima. A Bíblia também vai dizer que o faraó dá um nome para a esposa dele também, né? E agora, o que levou esse homem a chegar onde ele chegou? Como que alguém que é vendido como escravo, que vai parar numa cadeia, de repente esse camarada de uma cadeia, ele sai da cadeia para se tornar uma autoridade, né? O que levou esse homem a chegar onde ele chegou, né? E eu diria para vocês, sem medo de errar, que é a sua lealdade a Deus, né? Vocês viram aqui, foi dito pelo irmão aqui, MacGyver, né, que um dos motivos que levam as pessoas até uma casa de dependente, né, também é a questão do vício com mulheres, embora que a gente sabe que numa casa de dependentes uma grande maioria está relacionada à dependência química, né? Mas nós sabemos que a questão do sexo oposto, todo mundo está careca de saber que é uma das grandes fraquezas, né, do homem, né? Eu já devo ter contado para vocês, né, que nós tínhamos um padre, né, padre chamado Luiz Bertotti, foi meu primeiro padre, né? E ele, nos seus sermões na missa, né, ele falava: irmãos,
o homem tem 2 pecados. O primeiro, irmãos, é o dinheiro. Mas o segundo é a mulher. Então, quando o homem peca, porque sua carne é fraca, ele falava, de tanto ele repetir, a gente gravou, né? E a gente tinha um namorado de uma mulher, uma amiga, que trabalhou na casa dos meus pais quando eu era criança, né? Chamava Celina, né? Ela depois se tornou esposa do Glivan Cipriani. Ambos já não estão mais aqui, nessa terra. E o Glivan é muito piadista, né? Ele trabalhava na rádio, ele fazia muita brincadeira. E ele fazia contava muito essas histórias do Padre Luiz também. E não tem como a gente esquecer, né? E realmente era uma verdade, né? E essa fala do Padre Luiz, ela denuncia, né, 2 fraquezas de todo homem, que é a questão do amor ao dinheiro, que a Bíblia chega a dizer que é a raiz de todos os males. A Bíblia não fala que é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E a sedução pela mulher, né? Que isso é tão real que na Bíblia, se a gente for ler rapidamente aqui em Provérbios, pelo menos eu vou só citar aqui dois clássicos, né? Provérbios 5, aqui um texto clássico, né? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserves a discrição e os teus lábios preservem o conhecimento. Porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite. Mas no fim, ela é amarga como o absinto, né? E aguda como a espada de 2 gumes. Os seus pés descem à morte, os seus passos levam ao inferno. Meu Deus! Então, a mulher adúltera, os lábios dela destilam favos de mel. Meu Deus, é doce, né? Palavras doces, né? Mas o final vai dar, né, em morte e passos que levam para o inferno. Né? Então o diabo, a Bíblia diz que ele se apresenta, né, como um anjo de luz. Né? Depois também ali em Provérbios capítulo 7, né? Provérbios capítulo 7 é o capítulo inteirinho falando sobre a mulher adúltera. Né? O capítulo inteiro. Né? Mas olha só o que diz lá no versículo 26, para a gente ganhar tempo. Né? Provérbios 7, e finalzinho de Provérbios 6 também. Provérbios 6 também, bastante versículo falando sobre a mulher adúltera. Né? A partir do versículo. Mas Provérbios 7, versículo 26. Provérbios 7, 26 vai dizer, né? Muitos são as vítimas que ela derrubou. São muitos os que por ela foram mortos. Caminho de sepultura é a sua casa, o qual desce às câmaras da morte. Então está dizendo aqui que o caminho da mulher adúltera é um caminho de sepultura. E as suas câmaras, né? O que são as câmaras? Né? Eram compartimentos que era como se fosse um motelzinho do dia de hoje, uma cama, né? Uma cama. Esse ambiente preparado pela mulher adúltera leva à morte. Né? Então a Bíblia aqui é bem clara, né? É um ambiente que leva à morte, que leva ao inferno. Mas a verdade é que não tem nenhum homem, né, que mais dia ou menos dia não venha sofrer tentações nessa área. Né? Nós conhecemos uma história clássica da Bíblia, que é a história de Sansão. Né? Sansão, um cara que recebeu da parte de Deus um poder sobrenatural, ao ponto de que com uma queixada de jumento, o cara era capaz de vencer 1000 homens. Né? E esse homem tão forte, tão poderoso, tão ungido, por causa da lábia de uma mulher, né? Ele acabou caindo. Né? E caiu tão feio que padeceu muito. Né? A Bíblia diz que ele sofreu muita humilhação, cegaram os olhos dele, colocaram ele para rodar um moinho. Né? Sofreu demais. Né? Tudo por causa de uma mulher. Né? Então veja como que isso é sério. E onde que está a grande virtude de José? A virtude de José é que ele tinha tudo para cair. Porque ele está, imagina, ele está numa casa a sós, sozinho ali,
com a mulher do seu senhor. Naquela época não tinha câmera, né? Não tinha fiscal ali, Não tinha celular. né? Não tinha celular, Tirar foto. não tinha nada, né? Hoje em dia. Imagina que aquela mulher deu folga para todos os. Ela, sim. com certeza. Deu folguinha pra todo Com mundo. certeza. Deu folga para todos os funcionários. Ó, vocês estão o dia inteiro, vocês não apareçam aqui. Para ela ficar à vontade. Ficar à vontade. Né? E José, o que ele disse para ela? Né? Não lhe dava ouvidos. Né? Ele não lhe dava ouvidos. Né? Aqui ele disse, como eu poderia cometer tão grande mal e pecar Nos contra o meu tempos de Deus? hoje, um cara que faz isso chama de viado, de gay. Né? Na hora. Ah, Na hora. E tem no final aí dessa mulher, alguma coisa aí? Não. Escrito. Não, da mulher em si não. Só essa passagem. É, né? só essa passagem. Né? Só diz a Bíblia que o Senhor ali, o Potifar, acabou dando ouvidos a ela, né? Acreditou na história dela, porque ela pegou a capa, né? Pegou a capa como para tentar argumentar que A prova contra ele, né? uma prova contra ele, né? E o Senhor acabou acreditando. Prova que ele tentou abusar dela, né? Mas em nenhum momento, né? Cedeu. Acabou. Oi? Hoje em dia só uma palavra já basta. Uma mulher dizia assim, se ela quiser te ferrar, É. te ferra só numa Não palavra. precisa nem da capa mais. Não. Então aqui a gente vê a lealdade de José. Né? Eu gosto muito de um Provérbios, até eu já preguei ele numa célula, mas não custa repetir. Provérbios capítulo 3, versículo 3, a Bíblia diz, não te deixes o amor e a fidelidade, ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Provérbios 3, né? Eu gosto muito disso. Para quem passa correndo, assim, Não, esse daí é a visão, né? Que está lá em Abacuque, né? Escreve a visão para que até mesmo quem passa correndo possa ler, né? Mas, de uma certa forma, esse texto tem uma ligação, né? Porque quando Deus disse para o profeta, né, escreve a visão de uma maneira legível, né? Como a gente quer fazer a placa da igreja agora, né? Para que até quem passa correndo veja, é mais ou menos o princípio aqui, né? Não te deixe o amor e a fidelidade. Ata-os ao teu pescoço e escreve-os na tábua do teu coração. Era Deus dizendo, olha, pega uma... É como se Deus estivesse dizendo, pega uma placa, pega uma tábua e escreve ali a palavra amor e a palavra fidelidade, né? E aqui ele vai dizer, né? Ata-os ao teu pescoço. Então poderia fazer uma placa, uma corrente, assim como o sumo sacerdote na antiga aliança, ele usava uma lâmina de ouro na cabeça, com o nome, um letreiro bem grande, Santidade ao Senhor. Então todo mundo que olhava para o sumo sacerdote, ele estava com aquele tipo de um chapéu, né, de ouro, escrito bem grandão, Santidade ao Senhor. Então não tinha como tu olhar para o sumo sacerdote e tu não se lembrar que tu tinha que viver uma vida de santidade, porque Deus é santo, né? Sede santo porque eu sou santo, né? Ele está escrito, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então aqui imagina você com um colar, né? Com uma tábua escrito amor e fidelidade. Ou seja, não posso esquecer que eu tenho que viver uma vida de praticar o amor e fidelidade. Amor e fidelidade, amor e fidelidade. Então se você pega e faz uma placa dessa e bota no peito, todo dia você sai na rua, olha no espelho de manhã cedo, está arrumando o cabelo. Olha, amor e fidelidade. pelo menos de 1 quilo, né? Para sentir o gosto. Então, por que Deus chega a dizer isso? Olha, pega essas duas palavras, né, e coloca no teu pescoço. Ou seja, num lugar que tu vai ver todo dia. Para não esquecer que isso aqui é uma mina de ouro. Eu tive a oportunidade de ouvir uma mensagem há muito tempo atrás. O segredo para vencer o deserto. Basicamente, só tem uma forma de vencer o deserto. Se fala tanto em deserto, né? Para vencer o deserto é simples. Fidelidade. Agora, fidelidade no quê? Nos 5 sentidos. Se eu conseguir ser fiel nos 5 sentidos, eu consigo zerar o deserto. O povo ficou 40 anos no deserto, que poderia ser, alguns teólogos dizem 8 dias, outros dizem 40 dias, né? Porque Jesus venceu em 40 dias, ele venceu o deserto dele. Então tem teólogos que dizem que é possível vencer em 40, e outros falam em 8, por quê? Porque geograficamente, quem já esteve lá, se traçar uma linha reta ali mais ou menos do Egito até Canaã, é possível fazer nesse... Assim eu ouvi, né? Eu nunca estive lá. Assim eu ouvi dizer que é possível 8 dias, né?
Mas vamos pegar os 40 dias, né? Eles levaram 40 anos. E muitos não chegaram lá. Muitos morreram no deserto. Por quê? Infidelidade. Quebra de princípio. Pecado. Basicamente ali era murmuração e incredulidade. Né? Mas poderia dizer ingratidão também. Né? Porque a murmuração o que é? Ingratidão. Então, 40 anos eles ficaram no deserto por quebra de princípio. Né? Basicamente. E agora vamos pegar os 5 sentidos. Basicamente a gente quebra o princípio contra Deus com os olhos, visão, aquilo que eu olho, o toque, né? que ali poderia ser o caso de José, né? Ir para a cama com a mulher. Paladar, aquilo que eu boto para dentro da minha boca e aquilo que sai da minha boca, né? Lembrando que Jesus disse que contamina mais o que sai, né? Mas também o que entra também pode contaminar, né? Álcool, droga, cheiro, né? O olfato, aquilo que o pessoal que já usou droga sabe o que eu estou falando, né? Então aquilo que eu cheiro. Então, visão, audição, aquilo que eu ouço, o que eu estou ouvindo, que tipo de conteúdo eu estou escutando, quem são as companhias que eu tenho, que tipo de conteúdo que eu me alimento. Né? Então, visão, audição, tato, paladar e olfato. Né? São os 5 sentidos. Basicamente, é por aí que o inimigo anda. É por aí que o inimigo nos atinge. Porque não tem outro jeito. Ou eu peco pela visão, ou eu peco pelo tato, ou pelo olfato, ou pelo paladar, pela audição. Não tem outro jeito. Se eu fechar essas 5 janelas para o inimigo, acabou. Por que Jesus, quando o Judas Iscariote estava se aproximando para trair ele, por que ele disse, o príncipe desse mundo está vindo aí e ele não tem nada em mim? Por que Jesus disse que ele não tinha nada em mim? Porque Jesus tinha as 5 janelinhas fechadas. Não tinha brecha, não tinha por onde ele atingir Jesus. Né? Ele podia trair porque Deus já tinha um plano, né? Jesus precisava ser traído para que se cumprisse a Escritura, Jesus precisava morrer para que se cumprisse as Escrituras, e ao terceiro dia ressuscitasse, né? Para que se cumprisse as Escrituras. Mas Jesus não tinha nada, não tinha brecha nenhuma, ele era 100% fiel. Assim como José. Né? José, há quem diga que ele é uma espécie de Cristo do Antigo Testamento. Ele é um modelo de Cristo do Antigo Testamento. Porque o cara era fiel. Né? Imagina, como foi dito aqui, um homem nos dias de hoje, né? Quantos homens nos dias de hoje resistiriam a uma proposta dessa? Né? Está na casa sozinho ali com a patroa e vai que a patroa era bonita. Né? Ninguém sabe, ali não dá detalhe dela, só dá detalhe dele, né? Mas com certeza era, né? Ele não ia pegar um tribufão. Um cara poderoso como Potifar, com certeza não ia ter uma mulher qualquer, né? Não. Né? Com certeza um cara Podia escolher, do nível dele, né? Poderia escolher uma mulher top, né? Então, amados, eu posso dizer para vocês com todas as letras, se nós, de fato, conseguirmos fechar essas janelinhas, não tem como Deus não nos abençoar. Não tem como. Todos nós, sem nenhuma exceção, se em algum momento as coisas travaram na nossa vida, as coisas ficaram difíceis, a maior parte delas, porque a gente já viu aqui o exemplo de Jó. Aparentemente Jó era alguém que era justo, temente a Deus, se desviava do mal. Né? Tem pessoas que dizem que a brecha de Jó foi que ele temia, né, ficar pobre. Porque está escrito ali que o que eu mais temia me sobreveio. Então tem teólogos que dizem que a brecha de Jó foi o medo de ficar pobre. Ele tinha tanto medo de ficar pobre, o medo de perder tudo, que ele acabou perdendo. Né? E a Bíblia diz que assim como você pensa na tua alma, assim é. Então talvez ele, na mente dele, ele mentalizou tanto essa possibilidade que acabou acontecendo. Mas isso são suposições, não tem como provar, né? Porque a Bíblia diz que ele era um homem temente a Deus, se desviava do mal. Mas, tirando a exceção de Jó, a maior parte, porque Deus pode sim
pode escolher algum de nós aqui, pode escolher até todos nós, né? Para nos provar, independente de brecha. Porque Deus nos prova, né? A Bíblia diz, bem-aventurado o homem, né? Em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1, bem rapidinho aqui. Tiago, capítulo 1, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Né? Então, Deus, ele prova assim. E bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois ele vai receber uma coroa da vida. Então, Deus nos prova. Né? Por que Deus nos prova? Deus nos prova porque Deus quer nos usar. Deus quer usar cada um de nós nessa terra. Deus quer tornar cada um de nós um instrumento nas mãos dele. Mas só que para que Deus nos coloque nos lugares onde ele tem planejado, porque Deus ele tem lugares cada vez mais altos para colocar a gente. Né? É possível ter pode dizer assim, uma carreira espiritual. Né? A Bíblia fala, né? O apóstolo Paulo disse, eu completei a carreira. Combati o bom combate, guardei a fé. Então existe uma carreira. Né? Em Hebreus diz, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da vossa fé, né? Correi a carreira que me está proposta. Então tem uma carreira. E nessa carreira eu posso prosperar. José era um cara próspero, está escrito ali que tudo que ele botava a mão, Deus prosperava ele. Então Deus quer prosperar a sua igreja. Por quê? Porque Deus quer que a gente venha granjear amigos com as riquezas da injustiça. Quanto mais recurso Deus bota na minha mão, quanto Deus mais me prospera, não só financeiramente, mas em todos os aspectos, mais eu vou poder investir no reino. Mas para que Deus me coloque nesses lugares de honra que Ele tem planejado, como Ele colocou José num lugar de honra, ele se tornou a maior autoridade no Egito depois de Faraó, eu serei provado. E por que Deus me prova? Porque Deus quer me aprovar. Deus não pode me usar de qualquer jeito e Deus não pode me colocar em lugares de honra sem primeiramente ser aprovado. Porque Deus sabe, se eu não passar pelos testes de Deus, lá na frente o capeta vem com uma armadilha dessa que nem ele veio para José, se eu não estou preparado, já era, meu amigo. Já era, se você não estiver preparado. Então Deus ele te dá testes menores. Dá testes menores. À medida que eu vou vencendo os testes menores, tu acabou de passar por uma grande prova. Né? Tu ficou 8 meses e meio num lugar onde tu disse não definitivamente, né, para aquilo que te levou para aquele lugar. Né? Então assim, todos nós seremos provados. E à medida que eu permaneço fiel, e eu vou fechando esses 5 sentidos, que é audição, tato, paladar, olfato, visão, e Deus vai nos tirar desse deserto de uma vez por todas e vai nos levar a um lugar de honra. Né? Mas eu preciso... Por que a Bíblia fala tanto sobre vigiar e orar? Por que Jesus disse vigiar e orar para não entrar em tentação? Porque às vezes a gente é muito disperso. Né? A gente está muito desligado. E a expectativa de Deus é que eu possa estar ligado 24 horas por dia, porque a gente nunca sabe de onde é que vai vir. Eu não sei vocês, mas eu já tive algumas experiências de eu entrar no carro, eu dar a partida na minha garagem, eu olhar no retrovisor, naquele exato momento que eu olho no retrovisor, porque não tem como dar ré onde eu moro ali, sem olhar no retrovisor, né, ou do meio da lateral, porque ali tem uma rua, você tem que sair manobrando, cuidando, porque tem, né? E eu dar a partida no carro, olha, isso já aconteceu pelo menos umas 3, 4 vezes, tá? Eu dar a partida no carro, eu olhar no retrovisor e já naquele exato momento tá passando, né, alguém, e geralmente com pouca peça de roupa, né? Como é que é a mulher do tá passando? É incrível. Poxa, mas o dia não tem... mulher Ô, irmão Carlos, o dia não tem 24 horas. Por que exatamente naquele horário que eu estou dando a partida no carro, eu olho no retrovisor, já está... Né? Depois desce para o coração, né? Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será trevas, né? Diz a Bíblia. Então... Não é fácil, assim. O problema não é olhar, é como que tu olha, né? desejar.
Bíblia. Como Eu que tenho pode? um pastor, que é um amigo que mora em Itajaí, ele falava assim, você está de carro, você passou uma moça, uma mulher, bonitona, tá? Passou, a pior coisa é o retrovisor. E o cara bota um retrovisor. Olhou de novo. Olhar pra trás. E aqui, olha, ó. Olhar pra trás. Ele falava assim, o retrovisor passou, e agora? Passou, mas tem que olhar no retrovisor. Isso aí chama-se de quê? É. Tentação, né? Pecado, né? E assim, para encerrar a minha palavra, irmãos, uma palavra que eu ministrei lá no Desafio Jovem, o MacGyver vai se lembrar. Quando Deus disse para Eva, né, que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer. Deus falou. Mas o que Satanás, o que a serpente falou para Eva? Não, você não vai morrer. Vai comer. O dia que você comer, você vai ficar igual a Deus, você vai conhecer o bem e o mal, você não vai morrer. Então era a palavra de Deus contra a palavra do inimigo. E isso se repete até os dias de hoje. O inimigo sempre vai dizer, não, mas não tem problema. É só uma olhadinha, entendeu? É assim que o inimigo faz. Mas é só uma cheiradinha. É só um toquezinho. É só Mas só um que passa mesmo, né? Não precisa mais. um minutinho de deslize. Só que é só isso que ele Só precisa. isso que ele precisa. Ele não precisa de mais nada além disso. Né? E é justamente por causa dessa mentira bem elaborada do inimigo que muitos de nós andamos em círculo muitas vezes. E as coisas não vão para frente. Porque não é um pecadão que vai me separar de Deus. Começa pelos pecadinhos. Porque a Bíblia diz que quem não é fiel nas pequeninas coisas, nunca será nas grandes. Então é uma ilusão achar que, tipo, não, mas isso é só um pecadinho. Não, isso é uma ilusão, é uma mentira do diabo bem elaborada. Pecadinho também é pecado. E todo pecado tem consequência. A diferença é que pecados maiores, como um estupro, um assassinato, um roubo, vai gerar consequências maiores. Mas o pecado pequeno pode parecer que não tem problema, é uma mentirinha. Mas é pecado e vai ter consequência. A balança vai pesando. Né? E a balança vai pesando. Né? E Deus, amados, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que nós haveremos de prestar conta. Ele vê tudo. Né? O Salmo 139 diz, para onde me irei do teu espírito? Né? Eu posso ir para uma ilha deserta. Deus está me vendo 24 horas por dia. E aí eu encerro essa palavra com uma frase. Né? Caráter não é o que a gente faz quando todo mundo está vendo. Caráter é o que a gente faz, o que a gente é quando ninguém está vendo. Isso é caráter. Então, a maior virtude... Ninguém não, né? Deus está sempre... A maior virtude do homem de Deus é o caráter. Se o caráter se perder, tudo se perdeu. Né? E José, ele foi um exemplo de caráter. E que nós possamos... Né? Eu não queria falar de mim, mas eu quero contar aqui 2 testemunhos que o Espírito Santo me lembrou para a glória de Jesus, né? Eu tive a oportunidade de achar na minha vida, eu tenho 50 anos, eu já achei 4 carteiras. Em 50 anos de vida eu já achei 4 carteiras. 3 delas tinham dinheiro dentro. Todas elas foram devolvidas para o dono, exatamente como estavam. Todas elas. Eu achei uma sábado agora lá em uma E eu pousada nem que eu nem era crente. Com um monte de dinheiro. Eu achei uma sábado agora na pousada que eu fui pegar as crianças e botar debaixo de uma cama. É uma cama de balanço e estava chovendo. No outro, choveu, naquele dia não estava, né? Senão não ia levar na cama de balanço. Aí a Rebeca deixou o chinelo aqui debaixo da cama, senão não ia ver. Fui lá com uma carteira, um monte de cartão de crédito e coisas, carteirinha da Chapecoense e dólar, real, pouco dinheiro, mas tinha dólar, tinha peso, tinha acho que 50 pila, pouco dinheiro. Tinha de tudo, só que tinha o cartão, né? Vai lá, passa na maquininha. Na hora eu mandei mensagem para a mulher. O cara ficou contente. Disse, não acredito, cara. Uma semana ele tinha perdido, já fazia. Fazia uma semana já. Uma semana. Tu tem que contar as boas coisas. Mas isso é aí, ruim também. Já achei mais de como o Christian falou 4, eu já perdi a conta de quanto eu Já achei 4. E devolvi. Eu já encontrei uma bolsa de família argentinos na temporada lá na praia, Sim. que a gente montou uma Ele vê, não pizzaria. adianta. E tinha uma bolsa que tinha muitos dólares, tinha muito, era coisa para a temporada lá de certo, 15, 20 dias. E tinha muito dinheiro
italiano, é Libra, acho que é, né? Libra, né? E eu fechei a pizzaria, acabou o movimento, não apareceu ninguém. Eu já tinha guardado lá embaixo, lá do balcão. Aí no outro dia bateram lá, nós estávamos lá limpando. Aí eles falaram assim, não sabemos se perdemos ou esquecemos aqui ou para balneário. Eu disse, não, está aqui, ó, tua bolsa. Aí meu amigo, que era meu sócio, Carlinhos também, cara, por que não enterrasse essa bolsa? Ele queria por louco, porque ele tinha investido bastante dinheiro, não estava confiando na temporada. A temporada foi boa, ele ganhou bastante dinheiro, eu ganhei bastante dinheiro. Ele disse, ei, tu te coloca no lugar desse cidadão, com a família toda, e os passaportes junto, tá? Tu vai enterrar uma coisa, o cara vai te enterrar uma... Se tu acha uns 10 mil reais hoje e não tem documento, nada, eu não vou ser anunciando que eu tenho 10 mil reais. Daí o cara pega, não tem o que fazer. Se tu achar um dinheiro no chão. Hã? Pega e espera, eu Pega pego e e guarda. espera, isso. Se alguém alguém vir falar, atrás, tu devolve. escutar, Mas tu escutar. anunciar, todo mundo vai dizer que é de todo mundo. Então, é uma coisa sem lógica. É diferente. É diferente isso. Não, com o documento daí acabou assim. É diferente, é isso que eu tô falando. Então as coisas Não, boas certo, a espera. gente tem que contar, mas das ruins também, né? Também. Aí Conta da ruim. trabalhava em dois no restaurante, tinha um cidadão lá jantando, e atrás assim tinha um cortinado, que tinha um vão que não usava, né? Aí eu já é morto esse cara, meio parente meu. Tinha parte de dinheiro assim no chão, sabe? O cara tinha a loja de automóvel. Isso era coisa de 50 anos atrás, não era solteiro. Cara, parte de dinheiro lá no chão, o que eu faço? Você pega, dá um chute lá para baixo da cortina. Ele fez, cara. O cara foi embora, pagou a conta. Depois fomos ver, certo que dava para comprar um carro hoje, sabe? Era um paco de dinheiro assim, cara. Aquilo ali foi roubo, né, gente? Então é uma coisa ruim que... Coisas assim que vêm na minha mente e eu peço perdão. Acho que a pessoa já me perdoou, como eu já me entreguei para ele, que a gente, né, aceita Jesus, ó, caiu tudo no mar do esquecimento, mas isso vem na mente da gente, essas coisas, né, gente? Mas foi um roubo, né? Entendeu? Amém. Amém, amados. Vamos orar então. Vamos ficar de pé, vamos orar. Já vamos estar aproveitando orar pelo Wagner, né? E orar pelo nome daquela irmã mesmo, qual que é o nome dela? Irmã Cláudia, Cláudia. mora em Manaus, esposa do meu amado irmão Saulo. Ela, o motivo dela mesmo é? O problema que deu no cérebro. Deu um derrame nela, ela não voltou ainda não. Derrame cerebral. Eu liguei para ele domingo e ele disse, não, cara, estou entrando no hospital. Mas Deus já conhece a causa, só tu ter lembrado, já não precisa nem saber o que é, porque Deus sabe. Ele estava entrando no hospital, que ele estava lá hospedado no hotel, longe da cidade dele, ele disse, depois que retorna, isso foi domingo, mas ele não retornou. Eu não gosto de estar incomodando sempre. Vamos esperar que o senhor tenha já curado ela, né? Alguém tem mais algum motivo de oração? Gostaria de pedir algo a Deus? Pai do Magaio, né? Que ele continue se recuperando bem. E outro testemunho agora, aconteceu agora, assim, mas as outras vezes que eu, antigamente, quando eu estava naquele tempo de adicção ainda, né? Eu sempre vinha aqui sempre não, quando eu não estava na base de mentira, né? Sempre falava que vinha, e eu nunca mais me achava em casa, né? E nas vezes que eu vinha aqui, muitas das vezes eu via aquela ansiedade de ir para casa, de sair daqui, só vinha mesmo da obrigação por causa do Luiz mesmo, né? Que, assim, muitas vezes eu tinha prometido para ele, não, eu vou. Senão perde o emprego, né? Ameaçava já. Eu vou vir, pronto, e não acaba. Tem dias que eu não vinha, né? Desligava o celular, já era. Mas daí, aquelas vezes, que quando eu vinha com aquele intuito assim, tomara que acabe logo. Sério, sem mentira. Tomara que acabe logo, que eu volto para casa, porque tem coisas me esperando lá em casa. Entendeu? Eu acho que vou dar tempo ainda, até as 10 horas, eu conseguir pegar alguma coisa ainda. Daí hoje não, hoje me deu um negócio que eu fiquei olhando o relógio e o pastor que está olhando a hora para acabar e eu louco para continuar aqui, ó. Glória a Deus. Mais um testemunho. Olha a Deus. Amém. Vamos orar então, amados. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, Pai, primeiramente dar graças, Pai, pela Tua presença nesse lugar. Te agradecer, Pai, por essa porta aberta, onde nós podemos compartilhar a Tua palavra todas as semanas, Pai. Te agradecer pela vida do Nunes, da Indianara. E te agradecer por tudo que o Senhor
comunicou conosco nessa noite, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que o Senhor faça de cada um de nós, ó Pai, um homem leal, um homem fiel, Pai, a exemplo de José, a exemplo de Jesus, Pai, que nós possamos ser leais, primeiramente a Ti, Pai, leais, ó Pai, aos nossos patrões, leais aos nossos cônjuges, leais à nossa família, leais aos nossos irmãos, Pai, e leais ao reino do Espírito, Pai, ao mundo espiritual, Pai. Sabemos que estamos cercados de uma tão grande nuvem de testemunhas, Pai, e nós não queremos dar mau testemunho, nós não queremos, ó Pai, entristecer o Teu Espírito Santo. Então nós te pedimos, Pai, vem nos fortalecendo na força do Teu poder, dá-nos visão de águia, Pai, dá-nos ouvidos atentos, Pai, para que nós não venhamos cair, ó Pai, nas armadilhas do inimigo, Pai, que nós venhamos estar vigilantes, ó Pai, orando e vigiando para não cair nas armadilhas do inimigo, que nós venhamos guardar os 5 sentidos, Pai, e viver uma vida irrepreensível, Senhor, para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, e assim o Senhor possa prosperar a cada um de nós de maneira abundante, Pai, conforme está escrito na Tua palavra, que o Senhor tenha uma coroa de vida para aqueles que suportam as provações, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos mais uma vez pela vida do MacGyver, Pai, e colocamos, Pai, a vida do pai dele dentro do Teu trono, que está se recuperando dessa cirurgia. Colocamos, Pai, essa irmã lá de Manaus, ó Pai, que sofreu esse derrame, Pai, a irmã Cláudia, Pai. E colocamos, Pai, a vida de cada um aqui, Pai. Colocamos o casamento do Léo, Pai, e a vida de cada um aqui, Pai. Tu sabes cada uma das nossas necessidades, Pai. Tu sabes as nossas guerras, as nossas provas, as nossas dores, as nossas necessidades, as nossas lutas, Pai. Nós te pedimos que o Senhor atente para cada pedido que aqui foi colocado, e até mesmo aqueles que não foram falados, Pai. Socorre-nos, Pai, auxilia-nos, ajuda-nos, Pai, e nos dá vitória, Pai, em todas as nossas guerras, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Jesus. Amém.